Antes de eu começar o episódio de hoje, quero falar que, tava até conversando com o Bruno, vai ter barulho de cigarra no fundo, gente. Pra quem não sabe, eu moro no meio do mato. E sou apaixonada por mato, eu moro no meio do mato, então vai ter barulho de cigarro no fundo, tá? Dito isso, bora lá. Seguinte, hoje quero começar inclusive, as próximas sequências aí de episódios vão ter várias histórias. Eu gosto muito de viver e voltar aqui pra contar pra vocês, né, o que eu vivi. Eu uma vez vi essa expressão da Rafa Panzini, que uma vez eu até falei dela aqui, né? Sobre a questão de bem-estar, que ela fala muito de bem-estar. E ela fala muito isso. Vou viver e volto pra contar pra vocês o que eu aprendi no meio do caminho. E é basicamente isso, né? Eu gosto de trazer histórias porque eu acho que fica mais palpável, mais tangível, mais simples, mais claro aquilo que eu quero trazer pra vocês aqui. E hoje, o episódio, a gente vai falar exatamente sobre isso, como você viu na temática, né? Que a sua mudança muda a sua casa em todos os sentidos. E para começar e para a gente ilustrar isso, eu quero te contar uma história. Eu tenho uma mentorada que se chama Jéssica e foi engraçado porque quando a gente começou a mentoria, ela veio para minha mentoria buscando posicionamento de marca. Ela é consultora, né, de mães, consultora de sono. E ela veio querendo se posicionar melhor no Instagram, né, na rede social, como marca pessoal realmente. Principalmente porque ela queria sair um pouco do atendimento, né, de mães e queria focar na formação dela para profissionais da área. E eu, dito isso tudo, eu falei, claro, te ajudo, até porque sempre foi minha especialidade, né? Posicionamento de marca, negócios, enfim. E aí, quando a gente começou o primeiro encontro de mentoria, gente, ela esperando que eu ia falar de negócio, de posicionamento de marca e tudo mais, foi Helena falar com ela da vida pessoal dela. Foi Helena falar e fazer ela fazer comigo a roda da vida, aquele mapa de avaliação sistêmica que eu faço em todas as minhas mentorias. Inclusive, eu vou ter uma novidade no final desse episódio aqui para você sobre mentoria. Mas eu faço em todas as minhas mentorias, né? Para a pessoa analisar todas as áreas da vida dela. Intelectual, profissional, maternidade, né? Filhos, casamento, né? Conjugal, conexão com Deus, saúde, bem-estar, autoestima. Eu analiso tudo, gente, porque somos seres sistêmicos. E se eu tô sempre falando com vocês que a gente veio no mundo para viver a abundância, meu amor, não é abundância financeira só, isso é migalha na vida, né? São todas as áreas. Então hoje não me satisfaz fazer uma mulher prosperar só financeiramente, como eu fiz muitos anos da minha vida. Eu quero que ela prospere em todas as áreas da vida, porque a linguagem de Deus é o e e não o ou. E aí, eis que, fazendo toda essa avaliação dela, ela quase caiu para trás. Quando ela foi analisar, até então ela achava que a vida dela estava tudo bem, que o casamento estava tudo bem, que a maternidade estava tudo bem, que a vida dela estava tudo bem, porque ela só olhava o trabalho dela. E talvez eu estou aqui falando da Jéssica e eu estou falando para você. Só olhava o trabalho dela, porque a história da Jéssica também era a minha história, já contei para vocês aqui. Eu só olhava o meu trabalho, eu só olhava o meu profissional. Cega, não olhava para as outras áreas da minha vida, achava que estava tudo bem, né? Tem um episódio que eu falo para vocês aqui sobre muitas vezes a gente ignorar os sinais de fumaça, né? Que a vida traz feedback pra gente o tempo inteiro, e como a gente tá cega muitas vezes, por N motivos que eu vou trazer nesse episódio, a gente não vê e a gente segue a nossa vida disfuncional. Ela quase caiu pra trás quando ela viu que, meu Deus, a maternidade tá muito aquém do que deveria estar, meu casamento tá aquém, a minha saúde tá aquém, a minha conexão com Deus, meu Deus, não existia, autoestima lá embaixo, ela só focava no trabalho. Então, nossos primeiros encontros de mentoria, gente, eu não falei nada de posicionamento de marca, nada. Sabe por quê? Uma coisa que eu entendi na trajetória, por isso que eu fui para essa área de cura emocional, mental e espiritual, que é um ponto que eu vou falar muito aqui hoje também. O que eu entendi? Que nessa minha trajetória mentorando mulheres, muitas vezes as suas travas de prosperar, a sua trava de fazer dinheiro, a sua trava de, alavancar a sua carreira, não tem nada a ver com a parte técnica. Você é muito boa no que você faz. Só que as suas travas emocionais, mentais e espirituais te seguram, é como se você estivesse num cativeiro, numa prisão, realmente aprisionado, e faz com que você não consiga prosperar. Ou se prospera, é na força do braço, é cansativo, é exaustivo, a custo de burnout, é aquela coisa que você fica muito cansada. Por quê? Porque tem travas que precisam ser, desbloqueadas, para que seja leve. Uma coisa que eu já quero falar para vocês aqui, gente, que eu aprendi nessa jornada, é que prosperar financeiramente é para ser leve.
Se tá pesado, se tá puxado, se você tá usando como referência o discurso da galera de que dinheiro não cai do céu, dinheiro é suado mesmo, tem que ser batalhado, bababá, eu te digo uma coisa, tá errado. E tá às custas de muitas áreas da sua vida. Então, nos nossos encontros, a gente foi, gente, falando sobre crenças limitantes, destravando crenças limitantes. A gente entendeu nessa história toda que essa coisa dela só trabalhar, e muitas vezes a gente não entende as raízes, por que a gente tem essas disfuncionalidades, abrindo mão do que era maior valor para ela, que sem dúvida, eram os filhos, era o marido, era o casamento, era a casa. Só que ela não conseguia parar de trabalhar. Toda vez que ela parava, ela se sentia culpada, ela não entendia a raiz, ela não entendia o porquê. Quando a gente foi resgatando, desvendando, né, abrindo as camadas dessa cebola, a gente foi entendendo que ela tinha uma crença muito limitante em relação ao dinheiro, porque o que ela passou na infância. O pai dela, ela perdeu tudo, né, quando ela era muito nova. O pai era muito bem sucedido, perdeu tudo, eles ficaram sem nada. E a crença que ela instaurou é, cara, eu preciso trabalhar, fazer dinheiro, porque do dia pra noite eu posso perder tudo. Então eu tenho que guardar dinheiro pros dias difíceis, eu tenho que guardar dinheiro pros dias difíceis, eu tenho que guardar dinheiro pros dias difíceis. A sua crença, a sua convicção, aquilo que você instaura como verdade pra você, por tudo que você viu, ouviu, sentiu, na sua infância, principalmente do 0 até os seus 7 anos, cara, a sua crença instaurada lá atrás, ela vai guiar as suas decisões da sua vida. Racionalmente, ela sabia que ela tinha que ter mais tempo para os filhos, ela tinha que ter mais tempo para o marido, ela tinha que ter mais tempo para ela tinha que ir na academia. Só que no final das contas, ela se auto-sabotava para só trabalhar, para ser fiel à crença de que ela tinha que fazer dinheiro, ela tinha que fazer dinheiro, ela tinha que fazer dinheiro. Por isso que eu te falo que não tem como ter uma vida leve, não tem como ter uma vida próspera, uma vida abundante, se você não olhar para as raízes, se você não olhar para as suas crenças, se você não olhar para a sua programação mental, se você não olhar para as suas feridas emocionais, que ela tinha várias raízes de rejeição da infância, que fazia com que ela não visse valor próprio nela. Olha que loucura, como ela não via valor nela, ela não conseguia cobrar pelo trabalho dela muitas vezes, ela aumentava e se sentia culpada, ela aumentava e não sustentava o preço. E aí você acha, né, que o caminho para prosperar financeiramente é só trabalhar mais um curso técnico, mais um curso na sua área, mais um curso de finanças, mais um curso sobre branding. Não que isso não seja importante, mas isso é só um lado do caiaque que você tem que remar. O outro lado são raízes de rejeição, olhar para a sua infância, ressignificar passado, entender a sua autoimagem, ressignificar a sua autoimagem, quebrar crenças limitantes, reprogramar as suas crenças. Perdão, gente, é um universo que hoje é onde eu mais foco meu trabalho, para ser bem sincera. Quando eu destravo uma mulher nesse ponto, que é algo que eu tenho trazido muito para vocês aqui, e é o que eu foco nas minhas mentorias, cara, elas prosperam. Tanto que a Gé mandou mensagem, até postei no meu Instagram esses dias, que ela mandou mensagem assim, cara, eu fiquei muito feliz com essa mensagem. Ela mandou uma mensagem com uma foto dela, fazendo para casa com o filho dela, e falando o seguinte: Helena, você tem noção há quanto tempo eu não fazia isso? Porque ela não conseguia, gente, ela se sentia culpada. Olha que loucura, ela se sentia culpada quando ela estava com os filhos, porque ela não estava trabalhando. Por quê? Pelas crenças dela que guiavam a vida dela e não deixavam ela focar e ter como prioridade o que deveria ser prioridade na vida dela, simplesmente pelas crenças que foram instauradas na infância dela. Então ela vivia uma dicotomia, ela queria estar com os filhos, mas se sentia culpada, ela queria estar com o marido, mas se sentia culpada, e naquele momento ela falou: eu estou com meu filho, eu estou fazendo para casa e eu estou leve, eu estou feliz. Aquilo pra mim, cara, eu até posto muito isso no meu Instagram, né? Porque minhas mentoradas mandam, nesse mês, inclusive, que ela tava com o filho, ela mandou que foi o mês que ela mais teve faturamento. Ela bateu, acho que foi 80 mil de faturamento na empresa dela. E ela falou, e foi o mês que eu menos trabalhei, foi o mês que eu mais me cuidei, foi o mês que eu mais entreguei pros meus filhos, e é o ponto-chave desse episódio aqui de hoje. Como eu falei pra você, a linguagem de Deus não é o ou. Ou eu prospero financeiramente, ou eu dedico aos meus filhos. Ou eu alavanco a minha carreira, ou eu cuido da minha casa. Ou eu cuido da minha saúde, ou eu ganho dinheiro. Não existe isso. Isso é aceitar migalhas. Isso são suas crenças dizendo isso pra você. E eu acreditei nisso durante muito tempo. E eu vivi uma vida disfuncional por isso durante muito tempo. Eu acreditava que eu tinha que abrir mão. E a minha vida estava de cabeça pra baixo, completamente, como eu já contei muitas vezes pra vocês aqui, chegando a ter um burnout. Faturava. Às custas de quê? O mundo hoje, gente, um tempo atrás até gravei um vídeo sobre isso, ele vai dizer que, cara, trabalhe enquanto eles dormem, produza enquanto eles descansam, abra mão da sua vida durante um tempo, é para algo maior, para sua família e para você,
E aqui eu quero trazer algo que, sim, é pra doer e é pra te cutucar. No ano passado, não, no começo desse ano, uma amiga minha, ela perdeu um filho de 4 anos. Ela perdeu uma criança de 4 anos. Por sorte, essa minha amiga, ela sempre foi muito dedicada à maternidade, ela sempre foi muito dedicada a esse filho, ela aproveitou muito esse filho. Só que esse discurso, desculpa, ele não cola. Porque quem escreveu o plano da sua vida não foi você. A gente segue a nossa vida achando que a gente tem total controle da nossa vida, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada, só ele tem. E seguir uma vida achando que, deixa eu abdicar aqui da minha saúde, da minha conexão com Deus, do meu marido, dos meus filhos, rapidinho, só para poder prosperar financeiramente, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu falo que isso é aceitar viver uma vida de migalhas. Você não veio no mundo para viver dessa forma e pensar dessa forma. Eu acredito que Deus realmente tem me levantado para me colocar nesse lugar. É como se eu tirasse escamas dos seus olhos para você enxergar a sua vida. Se você não está se posicionando nos seus lugares, devidos lugares e prioridades, né? Família, na sua saúde, na conexão com Deus, no seu, na sua entrega para a sua família, no seu berço familiar, para os seus pais, no contato com eles. Se você não está colocando como prioridade o que deveria ser prioridade, não tem como viver essa vida em abundância que eu estou falando aqui para você. Não tem como. Então, por isso que cada vez mais o meu trabalho, se eu botasse num 70-30 ou 80-20 de Pareto, cara, eu trabalho cada vez mais de mentalidade, cura emocional, espiritual e trabalho estratégias de negócio. Mas vou te falar, o mínimo que eu entrego a essa pessoa já voa. Porque a mente, a emoção, o espírito, as áreas da vida dela estão em ordem. É como se você tivesse, naquele momento, uma habilitação dos céus, falando, filha, agora que você está com isso aqui organizado e é uma vigia constante, porque senão sai do lugar de novo, agora que isso aqui você entendeu o que realmente importa, agora sim, eu te dou a habilitação para você prosperar na sua área profissional. Eu te dou a habilitação para você ganhar dinheiro, porque eu sei que ele não vai ser o altar do seu coração mais. Dinheiro é incrível, você veio nesse mundo para prosperar, mas ele não é o altar do seu coração mais. A prioridade está em outro lugar que deveria estar. E você ganha essa habilitação. A sua mudança muda a sua casa. Os filhos dela estão completamente diferentes. O casamento dela está completamente diferente. A relação dela com o corpo dela, o feminino dela, que ela estava completamente masculina. A leveza que ela leva. Ela até brincou comigo. Helena, eu estou vivendo um sonho. Eu não imaginava que era possível viver assim. E agora, gente, pra você ter noção, agora que a gente, na nossa mentoria, vai começar a falar um pouco mais de estratégia de negócio. Até então, eu só foquei na questão emocional, mental e espiritual com ela. E ela bateu o maior faturamento. E eu nem peguei ainda o negócio dela. Só para você entender o poder que está por trás. Uma palavrinha tão banalizada que é essa questão do autoconhecimento. Entendendo isso e vendo isso através das minhas alunas, das minhas mentoradas, também tem a Lê que me mandou mensagem essa semana, falando, Helena, foi o mês de maior faturamento, ela bateu 100 mil, ela trabalha com reconstrução capilar, enfim, queda capilar, ela bateu 100 mil de faturamento na empresa dela, e ela falou, e eu tinha certeza que ia ser o mês que eu ia ter menor faturamento, porque foi o mês que eu menos trabalhei, eu entreguei mais para minha casa, eu cuidei mais dos meus filhos, eu cuidei mais da minha saúde, e foi o mês que eu bati maior faturamento. Então, elas e eu, nós somos provas vivas de quando tudo está em ordem, quando a sua cabeça está em ordem, quando as suas emoções estão em ordem, quando você está focado nas prioridades, tudo flui de uma forma muito natural. Sabendo da importância disso, eu decidi transformar o Mente Lapidada Club, que vocês já conheciam, né, como minha mentoria ali com foco na mentalidade, eu decidi transformar para a gente aprofundar e ir para um próximo nível. O Mente Lapidada Club agora vai se tornar Jornada Lapidação. Não serão só 6 meses, será um ano lapidando a sua mente, lapidando as suas emoções, lapidando e curando as suas feridas emocionais, reprogramando as suas crenças, quebrando as suas crenças limitantes, curando a sua alma, o seu espírito, as suas emoções, porque eu já provei para você aqui por A mais B, que
abundar, prosperar em todas as áreas da vida, só tem uma única fonte para isso acontecer, que é você. Não tem como viver o novo se você não se tornar uma nova mulher. E isso, para mim, ficou cada vez mais comprovado através da minha própria história, através da história das minhas mentoradas. O que elas mais fizeram, e o que elas fizeram, na verdade, foi se tornarem novas mulheres para viver um novo tempo. Dia 18 de novembro eu vou abrir as vagas. Em breve vou ter uma novidade para vocês, inclusive já no próximo podcast, eu acredito que eu já vou contar, de uma semana de live que a gente vai ter para começar a ativar essa nova mulher dentro de você. Porque eu decidi levantar para levantar novas mulheres. Eu decidi levantar para que você viva seu propósito. Eu decidi levantar para que você seja a sua melhor versão aqui na Terra. Eu decidi levantar para que você não aceite migalhas e achar que só tem que prosperar financeiramente. Você merece casamento, maternidade, corpo, intelecto, conexão com Deus. Você merece abundar em todas as áreas da vida, entendendo que tudo começa em você. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.